Oi para você ligado em nossas redes sociais, falamos aqui direto do Centro de Sorriso, gente. A Joana entrou em contato, ela é cristã, ela falou que recebe vários sinais de Deus, né? Através de sonhos, inclusive, ela falou com a nossa equipe de reportagem e disse que prevê um futuro não tão bom aqui para Sorriso. Diz que Sorriso vai ser invadida, vai ter guerra, ouça o que ela disse aí. Tire suas conclusões, tá, pessoal? Ouça aí o que ela disse. Oi, bom dia para todos vocês. O que eu quero falar é que tem 3 anos e 5 meses que Deus está me mostrando as coisas que vai acontecer no Brasil. Deus já me mostrou que vai ter tsunami nos lugares que tem praia, que vai ter fome, escassez de alimento como nunca teve no Brasil e guerra, que a cidade de Sorriso vai ser invadida, tá? Então, assim, só que especificamente para a cidade de Sorriso, Deus me deu já alguns sonhos e o último sonho que eu tive sobre a cidade de Sorriso foi em novembro. Uma irmã da Deus e Amor, a esposa de um pastor da Deus e Amor, falou para mim assim, disse: irmã, Deus vai te mostrar o que vai acontecer com o Sorriso e como o Sorriso vai ficar. Daí ela me falou isso e ela disse assim: não é para você se calar, porque Deus te mostra as coisas e é para você falar. Aí quando ela me disse isso, eu achei que Deus ia mostrar outra coisa, porque eu já tinha sonhado com a cidade de Sorriso sendo invadida, né? Mas aí eu fui orar, buscar Deus, e daí naquela mesma noite eu sonhei. Eu tive um sonho assim, que eu chegava na cidade de Sorriso, mas não estava mais como está agora. É como se já tivesse tido a guerra e a cidade de Sorriso estava toda devastada. O Senhor me levava assim para andar nas ruas e por onde eu passava, as coisas não estavam mais bonitas, coloridas, não estava mais como é a nossa cidade bonita. Estava como se tivesse tido tanto míssil, tanta bomba na cidade de Sorriso, que estava assim completamente como um pouco assim do que aconteceu em Gaza, na faixa de Gaza. E daí eu andava por tudo aquilo, aí chegava os irmãos da minha igreja, chegava uma irmã e o esposo dela, a irmã Denilde, né, que ela é uma pregadora, e o esposo dela, o irmão João, chegavam, e daí eu falava para eles assim: irmã Denilde, nós temos que ir logo, e nós vamos quando faltar 70 dias para a guerra começar. E daí quando eu falava isso para ela no sonho, é porque ela já sabia que Deus tinha me mostrado já em outros sonhos, que é para eu sair da cidade, que é para eu mudar para o campo e plantar tudo que eu conseguir. E eu orei, Deus me mostrou que é para eu ir para uma cidadezinha que o nome é de Paraná. Aí eu fui procurar na internet, é Rondônia, né? Então assim, Deus mostrou que muitas pessoas vão comigo, que vai ser um momento assim que muitos vão se ajudar para escapar das cidades onde vai ter guerra. E daí quando eu falei isso para ela no sonho, o sonho terminou. E daí o outro sonho que eu tive com a cidade de Sorriso, eu vi a cidade de Sorriso, eu moro lá no Mário Reiter, e eu vi assim, do Mário Reiter para o bairro JK, eu via os soldados tudo na rua e as pessoas tudo dentro das casas, sem saber o que fazer. Tipo, ia fugir, mas não sabia o que fazer. Aí eu olhava no céu, eu via os drones, eu via os aviões de guerra e via os mísseis sendo lançados no céu. Eu olhava tudo aquilo, aí eu dizia assim, eu estava dentro da minha casa e dizia assim: meu Deus, e agora? A guerra começou, não vendi minha casa, não comprei o sítio, e o que eu vou fazer com as minhas preparações? Porque assim, eu ficava muito preocupada sem saber o que fazer, porque a guerra tinha chegado e eu não tinha obedecido a voz de Deus de ir logo para o sítio. Aí alguém perguntava assim para mim, uma menina que estava dentro da minha casa perguntava: eu tenho escova para o tempo que nós vamos passar lá, que é a escova de dente? E eu falava assim: tem. Eu pegava a escova, dava uma para ela e dizia assim: essa daqui é para você ir usando por enquanto e essas é para usar quando a gente estiver lá no sítio. E daí aquelas escovas vinha na minha mente que eram 6 escovas, eu tava com elas na mão e eu sabia que eram 6 escovas, mas uma tava quebrada a metade do cabo. Aí eu fiz a soma, orei, busquei a Deus, a orientação, tudo, e eu entendi que aquelas 6 escovas era o tempo que vai ser de fome, de escassez e de guerra. 6 vezes 3 meses, que é o tempo de uso de uma escova, dá 18 meses. Então eu entendi que é 1 ano e meio que vai durar a escassez, a fome no Brasil e a guerra. Então assim, Deus já me mostrou tudo como vai ser. Aonde tem mar vai ser invadido por navios. Aonde não tem mar vai ser aqueles aviões de guerra, vai chegar, as pessoas vão descer. E aonde tem o norte do Brasil vai ser pela fronteira que vai vir os caminhões de guerra. E quando eu tinha dúvida, eu estou fazendo resumo, mas são mais de 40 sonhos que Deus já me deu nesses 3 anos e 5 meses. O primeiro sonho foi sobre uma grande greve que vai ter. E as pessoas falam de uma greve aí, mas Deus mostrou que vai ter uma grande greve, uma paralisação geral. E daí depois Deus foi mostrando as coisas, Deus mostrou para mim que aquele que não guardar comida não vai ter.
Aí as pessoas me perguntam, mas como nós vamos guardar comida se Sorriso vai ser invadido? O Senhor tem falado para mim, fala para eles guardar comida. Porque aquele que acreditar, quando chegar o momento certo, Deus vai orientar para onde deve ir se estiver na cidade que vai ser invadido. Porque não é só a nossa cidade que vai ser invadida, mas vai ter lugares que não vão ser. Então, cada um assim, eu sei que é muito difícil falar isso, porque as pessoas falam assim, que eu sou doida, porque eu falo que vai ter guerra no país, sendo que nunca teve guerra no nosso país, nunca teve fome extrema. Mas o Senhor falou para mim assim, avisa. Eu te escolhi como Jeremias nessa época. Jeremias foi o profeta de Deus que profetizou que o povo ia para o cativeiro da Babilônia. E que o cativeiro ia durar 70 anos. E as pessoas diziam para ele assim, profetiza o que é bom, não profetiza para nós desgraça. E daí ele falava assim, como vou profetizar uma coisa boa se Deus está falando para profetizar que vai vir a destruição? Só que o Senhor falou, aquele que obedecer. E não importa, seja evangélico, católico, espírita, não importa quem seja. Aquele que acreditar e pedir direção para Deus e falar desse jeito, Senhor, se o que a irmã Joana está falando for verdade, me mostra, seja em sonhos, de como for, me mostra o que eu tenho que fazer para eu estar preparado, que Deus vai orientar. Joana, eu acredito muito em sonho também. Você, além de acreditar em sonho, o que um sonho significa? Até porque Deus utilizou um burro, se eu não me engano, para se comunicar, para mandar uma mensagem também. O que significa um sonho, Joana? Olha, os sonhos, de várias formas Deus pode falar. No decorrer do tempo da Bíblia, Deus mostrou um dos sonhos específicos sobre guardar alimentos. Deus mostrou para o faraó, que era o rei do Egito, da maior potência da época. Deus deu um sonho para ele sobre 7 espigas de milho, muito boa, e depois 7 espigas mirradas e queimadas. E aí mostrou 7 vacas muito bonitas e 7 vacas magras. E aquelas magras engoliam as gordas. E daí ele ficou muito preocupado. E daí Deus trouxe José, que estava preso e tudo, para revelar isso ali. Então assim, Deus mostra de várias formas. Se Deus quiser falar com a gente, vamos supor, usando alguém e a gente não acreditar, Deus vai mostrar de outra forma. E os sonhos são formas, assim, tem vários tipos de sonhos. As pessoas falam pra mim, é porque você dormiu de barriga cheia ou porque dormiu pensando nisso. Não. Quando um sonho é profético, quando um sonho é uma revelação, porque não é só através de sonho Deus fala comigo. Deus fala comigo eu orando, em pensamento, de todas as formas. Mas em sonhos é a forma que mais Deus se revela pra mim, assim, pra eu mostrar para as pessoas as coisas. E desde criança foi assim. Deus mostrava assim, se Deus mostrasse para mim um sonho com uma pessoa, no outro dia Deus fazia com que eu encontrasse a pessoa para contar. Se Deus me der um sonho assim, dizendo assim, tal fulano vai morrer. É dito e certo, é semana, é poucos dias a pessoa morre. Então, assim, sonhos são formas de Deus mostrar para as pessoas, mas nem todo mundo acredita. Mas aquele que acredita, faça prova com Deus. Porque na Bíblia diz assim, que quando um profeta falar alguma coisa, não é para você criticar a vida do profeta. O profeta é aquele que traz a palavra de Deus, né? Tipo assim, aquela pessoa, como é que ela é simplesinha e tal. Não, você vai dizer assim, Senhor, eu vou fazer prova da profecia. Você vai fazer prova com Deus. Senhor, se é do Senhor, fala comigo. Então, cada um de vocês está livre para dizer assim, em vez de criticar, você fala assim, Senhor, analisar a profecia, analisar os sonhos. E tem mais, tudo que está acontecendo já fora, Deus já tinha falado antes, tá? Dia 1º, tá? No meu canal na internet, que eu tenho 2 canais que eu conto os 6 sonhos. Dia 1º do ano eu gravei um vídeo e falei assim, se preparem, 2026 vai ter guerra. Aí eu falei, veja o que está acontecendo na Venezuela. Os navios estão ao redor, a qualquer momento vai ser invadida, né? Quando foi dia 3 de manhã, a Venezuela amanheceu invadida e o presidente dos Estados Unidos levou o presidente da Venezuela. Então, assim, foi uma coisa que cumpriu com 2 dias. E daí, assim, tudo que Deus tem me falado, muitas coisas já têm se cumprido. As pessoas antes, quando eu falava 3 anos atrás, 2 anos, as pessoas me achavam que eu era doida. Hoje, quando eu vou falar para as pessoas já mais ou menos que acreditam, que eles falam assim, do jeito que está acontecendo no mundo, mas quando Deus começou a me mostrar, não estava assim. Joana, você fala muito bem, você lê muita Bíblia, e eu acredito em você. Será? Você acredita nela? Sim, sim. Eu acredito em você e que Deus consiga... que Deus continue lhe usando para você levar a palavra e fale, tá? Pode falar. Muito obrigado por confiar na gente, viu? Deus abençoe grandemente. E o que eu quero falar para vocês, olha, muitas pessoas podem querer ficar apavoradas, aqueles que acreditam, mas eu digo para vocês uma coisa, o que mais Deus falou para mim, não é para se apavorar,
é para orar, buscar o Senhor e dizer assim, Senhor, ela falou que a cidade de Sorriso vai ser uma das que vai ser invadida. Eu não estou querendo que todo mundo crie pânico e comece a sair, não. Eu estou querendo que vocês falem com Deus, peçam a orientação de Deus, vejam na internet como preparar uma mochila de sobrevivência. Porque Deus falou com nós sobre isso e você pode ver que vai estar lá tudo prontinho. Uma mochila de sobrevivência é caso você esteja no lugar que vai ser invadido, você tem a mochila pronta. Quando acontecer, simplesmente fuja para dentro dos matos. Ah, mas como eu vou sobreviver no mato? O mato você vai fugir só enquanto o perigo vai passar. Se não tiver uma mochila pronta, e vamos supor, aqui vai ser invadido agora. Se você tem uma mochila pronta, você pode fugir para dentro dos matos. Agora, se você não tem uma mochila pronta, você vai entrar para sua casa para preparar, você vai ser pego. Deus me mostrou que vai ter campo de concentração aqui no Brasil. Igual teve lá na Alemanha, no tempo de Hitler, Deus mostrou que aqui no Brasil vai ter campo de concentração. Antes das pessoas falarem da base da China que tinha aqui, Deus já tinha me mostrado que é a China que vai invadir o Brasil e grupos terroristas. Tá? As pessoas falam assim dos Estados Unidos podem até entrar e levar o presidente como levou lá na Venezuela, mas quem vai invadir, quem vai tentar destruir o nosso povo é a China e grupos terroristas. Mas não quero que vocês fiquem apavorados, eu só quero que vocês busquem a Deus, faça a prova de Deus. Senhor, se o que ela falou é verdade, me orienta. E quando Deus falar com você, seja em sonhos, da forma que Deus falar, não negligencie a voz de Deus. Porque possa ser que Deus está querendo te dar um escape e você simplesmente rejeitou. E depois que acontecer, vai ser tarde demais. Então, assim, guarde alimentos, prepare a mochila de sobrevivência, porque os alimentos armazenados, se você ouvir a voz de Deus antes, você vai para algum lugar e vai levar seus alimentos, suas coisas. Aquele que ouvir antes vai estar bem preparado, tá? Porque lá no Egito, Deus usou o faraó para contar o sonho e ele disse para José, disse assim, ó, coloque alguém agora para armazenar todo o alimento. José passou 7 anos guardando comida e os egípcios, todo mundo passou aqueles 7 anos de fome comprando alimento. Mas aquele que, se ele não tivesse acreditado, ia morrer todo aquele povo. Porque quando Deus mostra, estou querendo dar um livramento, um escape, porque não é Deus que vai mandar a guerra, mas Deus vai permitir. Tá? E é para as pessoas se conscientizarem, pedir perdão pelos seus pecados, cada um de nós, pedir perdão e dizer, Senhor, me perdoe, eu tenho sido muito mal, toda a nossa vida a gente tem sido mal, mas que o Senhor venha ter misericórdia e nos ajudar a estar preparados, que Deus vai direcionar, tá bom? E se vocês quiserem ver mais coisas, porque eu fiz um resumo, eu tenho o canal na internet, vocês colocam assim, Irmãos Emanuel e Joana Dark, Momentos com Deus. Tá? Tem 2 canais, porque quando o meu celular estragou, eu criei outro, mas os 2 têm os sonhos lá. Então vocês vão procurar e vão orar, pedir direção para Deus, tá? E eu só tenho a agradecer a Deus pela vida de vocês 2, porque assim, eu orei muito pedindo, Senhor, como que eu vou contar para a cidade de Sorriso? Porque eu conto para todo mundo na rua. Se eu estiver aqui na rua, eu conto, aonde eu estiver, eu conto para alguém, né? Mas eu sabia que eu tinha que procurar uma forma de falar para todos. E assim, eu oro muito para que Deus abençoe que essas gravações de vocês assim alcance todo mundo, porque aquele que acreditar vai se preparar, mas aquele que não acreditar, depois não vai poder dizer assim, Deus, eu não sabia, o Senhor não me avisou, tá bom? Porque eu sonhei essa semana, depois de eu ter falado com você, eu sonhei que o prefeito e as pessoas se preparavam para orar, buscar Deus, mas eles oravam um dia e depois desistiam. Então assim, porque na palavra de Deus diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se voltar e reconhecer os seus maus caminhos, pedir perdão e buscar Deus, Deus vai salvar. Mas aquilo que está determinado por Deus que vai acontecer, vai acontecer. Mas aquele que se arrepender, pedir perdão para Deus e dizer, Senhor, o que eu faço? Manda condição para mim, Senhor, eu não tenho condição de comprar comida, não tenho condição de fazer uma mochila, Deus vai dar condição. Através da nossa humildade, Deus responde, tá bom? Posso fazer uma oração? Pode, claro. Eterno e soberano Deus, Pai amado, Criador dos céus e da terra, muito obrigada, Senhor, por eu ter contado esses sonhos, meu Pai, por ter falado o que o Senhor mandou eu falar, meu Deus. Por favor, Deus querido, que as pessoas entendam a minha voz, que eles entendam o chamado do Senhor, meu Pai, que eles não olhem para mim, para a irmã Joana, mas que eles olhem para o Senhor que está falando com eles, porque o Senhor ama cada um de nós, que o Senhor guie e direcione cada uma das pessoas,
pessoas, o prefeito dessa cidade, todos os demais departamentos, todos os veículos de comunicação, todo o exército, meu Pai querido, em nome de Jesus, todos, querido Deus, que vão para o confronte, meu Pai amado, aqueles que não vão, todos eu te apresento e te peço que o Senhor fala com cada um, salva a nossa nação. E o Senhor me mostrou o final da guerra, vai ter o final, mas o povo vai reconhecer a tua soberania e vão te buscar. Então, por favor, meu Pai, que o socorro de Deus venha, e aquele que não tem condição, meu Pai amado, que o Senhor envie a provisão, em nome de Jesus, e não deixe as pessoas ficarem com ansiedade ou com depressão, ou querer tirar a vida, ou qualquer mal que seja, mas que eles venham reconhecer a tua soberania, pedir perdão para o Senhor, que o Senhor vai guiar cada um, meu Pai. E eu entrego a nossa cidade, o nosso país em tuas mãos, perdoa as nossas falhas e salve a todos, mesmo os que vão morrer na guerra ou de fome, meu Pai, mas que cada um deles, antes de morrer, peça, Senhor, perdoa os meus pecados e me salva. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, meu Pai, e te agradecemos. Amém.